Bora fazer uma mega revisão aqui em sistema endócrino? Esse é o papo da questão número 3 da UFU 2023.2, questão muito boa, que, cara, olha o quanto que é importante vocês conhecerem a prova, de fato estudar através de questões, porque, por exemplo, essa questão, ela trabalha com um conceito que aqui na UERJ dificilmente cairia, tá? Dificilmente. Mas vocês vão ver que a questão ela poderia ser muito mais difícil do que ela realmente é. Então vamos fazer essa análise, vamos fazer esse comentário em cima da questão que é boa demais para revisar. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Eu quero dizer o seguinte, ó, que nos seres humanos e em outros mamíferos, o hormônio da tireoide atua nas células-alvo do corpo para... Olha só que bacana essa questão, em que ele vai falar agora. Porque ele já está te ensinando algumas coisas. Cara, a questão que te ensina, bicho, ela é excelente para você, meu irmão, fazer, refazer, né, para de fato te guiar dentro do que você precisa para uma próxima prova. Então, ó, ela serve para controlar a bioenergética, ajudar a manter a pressão sanguínea, o batimento cardíaco e o tônus muscular. Muitas vezes você encontra tudo isso aí dentro de um resuminho e que diz que T3 e T4, né, estimulam o quê? O metabolismo, né, do indivíduo. Então, de certa forma, ó, controla a bioenergética, mantém pressão e tudo mais. Então está tudo razoavelmente relacionado, né? Fora o tônus muscular que ele colocou. E ele diz que também ajuda a regular funções digestórias e reprodutivas. Então, a regulação da secreção de tal hormônio acontece por meio de uma rota hormonal em cascata, beleza? E é aí que vem o detalhe dessa questão. Sendo assim, considere os seguintes acontecimentos. Então, repare que ele me dá 5 acontecimentos, beleza? Não vou lê-los agora, tá? Por quê? Só para vocês entenderem o comando da questão. Assinale a alternativa que indica a sequência correta em que ocorrem os acontecimentos acima. Então, ele está pedindo para você sequenciar esses acontecimentos. Não é para dizer se são verdadeiros ou falsos, ok? Então, ele bota aqui, causados por redução do nível do hormônio da tireoide no sangue. Então, ele já coloca a situação de redução, tá, do nível do hormônio da tireoide, tá? Que a gente está falando de quem, principalmente? Né? T3 e T4, ok? Lembra que tem um outro hormônio da tireoide que é famoso, tá? Mas que não está sendo relacionado aqui, né? Que é a nossa queridíssima calcitonina, beleza? Calcitonina. E aí, já digo mais, calcitonina, tá? Bota na conta aí, ó, esse videozinho aqui, não deixa de assistir não, que aí você já vai ampliando aí tua revisão, ó, para você fazer o balanço, né, de cálcio no sangue junto ao paratormônio, beleza? Não deixe de assistir esse vídeo, muito bom, que aí você já faz essa revisão, beleza? Então o lance é o seguinte, cara, ele tá botando aqui, ó, bem no finalzinho do nosso esquema, tá? O T3 e o T4. Deixa eu botar aqui, ó, T3 e T4. E ele falou que isso aqui, né, de fato que está em queda, tá? E aí é o que eu digo em relação ao conhecimento das provas que você está fazendo, filho, tá? Dificilmente nas provas convencionais, isoladas até, a gente quando estuda endócrino, a gente faz a relação hipotálamo e hipófise, beleza? São poucas as provas que cobram essa ideia. Normalmente, você já trabalha, até mesmo nas aulas, né? Porque realmente não é necessário, você já parte de hipófise, né? E vai vendo tudo quanto é glândula, vai decorando os hormônios, vê função. Alguns você tem que saber o que acontece quando você tem pouco, alguns você tem que saber também quando você tem demais desse hormônio no teu corpo, beleza? Mas o grande lance dessa questão é o entendimento, né, de que você tem aqui, ó, de fato em cascata, a ação dos hormônios produzidos no próprio hipotálamo, para depois pensarmos em adeno-hipófise, para depois a gente trabalhar com glândula tireoide. Então, se você soubesse essa sequência, tá, você já entenderia e mataria essa questão numa boa, tá? Não precisaria ir muito mais além. Mas o grande lance é esse, tá, gente? Quando eu penso numa baixa, tá, do T3 e do T4 no sangue, tá, o nosso hipotálamo, tá, ele faz essa leitura e ele produz o TRH, beleza? Que é o hormônio que vai estimular, sabe quem?
o TSH da adenipófise, beleza? Então ele estimula aqui, tá, a adenipófise a produzir o TSH, que é o tireotrófico, beleza? Lembrem que a hipófise, tá, além aqui do STH, tá, que também é chamado de GH, né, o hormônio do crescimento, a prolactina, tá, prolactina, beleza? A gente tem os hormônios que são controladores de outras glândulas. O que está em questão é o TSH, que é o tireotrófico, beleza? Você tem o ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que estimula as adrenais. E você tem os gonadotróficos, né, que a gente conhece muito bem como FSH e LH. Beleza? Então esses hormônios aqui, eles estimulam outras glândulas. Beleza? Então essa relação, a partir daqui normalmente ela já é mais comum e discutida em provas. Beleza? Então você tinha que se ligar que do hipotálamo, o hipotálamo é quem faz o link nervosinho e endócrino. Tá? Então junto, né, com o TRH, beleza? Esse cara vai bater na adenipófise e vai estimular o TSH. E é o TSH, ok, que vai bater alto e vai estimular quem? A produção do T4 e T3, beleza? Lá na tireoide. Então, é muito bacana quando você pega as questões, né? Obviamente que, porra, ninguém está cobrando que você seja médico, né, cara? Eu sei que muitos aí estão fazendo vestibular para medicina, mas vocês ainda não são médicos. O cara não pode te dar um caso clínico e te cobrar todas as relações, beleza? Calma, você vai aprender isso na faculdade, beleza? O grande lance, cara, o grande lance dessa questão é que muitas vezes isso vem numa roupagem dentro do texto e você tem que interpretar. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do hipotireoidismo de Hashimoto, ok? Que tem uma relação autoimune. Ok? As células de defesa, elas meio que impregnam, tá, a tireoide. Então, quando esse indivíduo ele faz o exame de sangue, tá, o TSH dele tá altíssimo, beleza? Tá altíssimo. Aí você fala, pô, esse cara não tem problema na hipófise, porque ele está produzindo o TSH. Mas o T3 e o T4 estão sempre baixos. Por que estão sempre baixos? Porque provavelmente, né, a tireoide ela não está produzindo T3 e T4 devidamente, por conta dessa reação, né, imunológica que tem das células de defesa que vão ali e arrebentam, né, a tireoide e ela deixa de produzir os hormônios. Beleza? Então isso tem que vir num contexto para vocês. Maravilhoso? Então a leitura para esta questão, era basicamente você saber essa sequência. Beleza? Então antes de seguirmos aí na sequência, não deixem de se inscrever no canal. Dê uma ajuda aí. Galera da UFU já tem uma playlist aí, cara, com mais de 50 questões. É muita questão, você consegue estudar fazendo questões, cara. Isso é um espetáculo. E aí, cara, a gente teria que pensar aqui, ó, vamos agora ler as alternativas para fazer o encaixe. E eu digo mais, as alternativas, elas auxiliaram bastante, beleza? No caso do 1, ele diz o seguinte, ó, que o TSH estimula a célula endócrina na glândula tireoide a secretar o hormônio da tireoide T3 e T4 no sistema circulatório. Então, eu já consigo pensar que aqui é o final, né, do que eu desenhei aqui para vocês. Tá? No segundo, ele diz o seguinte, ó, que o hormônio da tireoide bloqueia a liberação de TRH a partir do hipotálamo e a liberação de TSH a partir, né, da adenipófise. Então, formando uma alça de retroalimentação negativa que previne a superprodução do hormônio da tireoide. Então, assim, ele não está no iníciozão ainda, mas aqui a gente não pode desconsiderar, né, o processo, tá? Mas, enfim, tô fazendo a leitura, a gente vai ver que o encaixe vai ficar mais fácil do que parece, tá? Então, no terceiro diz que os níveis do hormônio da tireoide aumentam no sangue e nos tecidos do corpo, retornando aos níveis normais. Então, dá para pensar que a tireoide já está produzindo, isso aqui também já está mais para o final do que para o início, né, da sequência. E aí ele bota aqui na 4 que o TRH faz a adenipófise secretar o hormônio estimulador da tireoide, tá, no sistema circulatório. Opa, isso aqui ele já veio lá no hipotálamo, então tá para o início. E na 5 ele diz que o hipotálamo secreta o hormônio da liberação da tirotrofina, né, o TRH, para o sangue. Né? E os vasos portais transportam o TRH para a adenipófise. Então, assim, a partir do momento que o nosso queridíssimo hipotálamo ele percebe essa baixa dos hormônios da tireoide, ok? Ele
passa a produzir o TRH. Então, isso está, de fato, aonde? Né? Descrito aqui na 5. Então, o início da sequência é o 5. Só que aí, cara, a única opção que tem 5 como início é o C de cuscuz. E aí, agora, vamos ler e vocês vão perceber que tudo vai fazer mais sentido, tá? Porque se ele agora, ó, o hipotálamo secretou o TRH, né, para o sangue, e esses caras estão chegando até a adenopófise, agora o TRH faz o quê? Que a adenopófise secrete o TSH no sistema circulatório. Então faz sentido, né? Essa é a segunda etapa, beleza? E agora, né, que o TRH, ele de fato né, já tá o TSH, desculpa, tá batendo lá na tireoide, né? O TSH, ó, estimula a célula endócrina, tá, na glândula tireoide a secretar os hormônios T3 e T4. Então esses caras aqui, ó, eles estão sendo produzidos, belezura, né? Tá aumentando a taxa, tá? E o que acontece? O terceiro, ó, os níveis de hormônio da tireoide aumentam, sim, está produzindo, está liberando o T3 e T4 no sangue e nos tecidos, retornando aos níveis normais. Maravilhoso. E como final, para não haver uma superprodução, vem o segundo, né, que diz que o hormônio da tireoide bloqueia a liberação do TRH. Então, ó, enquanto estiver alto, tá, T3 e T4, enquanto estiver alto T3 e T4, a gente mantém baixo TRH. Beleza? Tranquilo? E aí ele diz, ó, então o hormônio da tireoide bloqueia a liberação de TRH a partir do hipotálamo e a liberação de TSH a partir da adenopófise. Então, tanto aqui o T3 e T4 aumentando diminui TRH, quanto também, ó, ele botou até no esqueminha um negativo, porque mantém baixo TSH. Então, mantém baixo os dois. Beleza? Então, ele diz que forma uma alça de retroalimentação negativa que previne a superprodução dos hormônios da tireoide. Perfeito. Então, ficou o 2. Então, galera, a brincadeira de hormônio dentro do mecanismo de feedback é importantíssimo você entender que normalmente o aumento, né, da produção desses hormônios, né, que tem a função final ali, né, no caso do T3 e T4, que vai, né, chegar aos órgãos que ele falou em relação, né, à manutenção de pressão sanguínea, né, o metabolismo bioenergético e tudo mais. Meu irmão, eles em alta, eles vão tender a manter aqueles que estão relacionados à sua produção baixos, para não haver uma hiperfunção, ou seja, um aumento exagerado da produção desses hormônios. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso, cara. Uma questão que ela poderia sim ser muito mais difícil, mas como ele realmente afirmou e era só sequenciar, bastava o entendimento de, né, hipotálamo, produção de TRH, depois adenopófise, produção de TSH, para chegar à glândula tireoide e produzir T3 e T4. Show? Um abraço e até a próxima.